E é isso aí. Boa noite. Começando mais um Meetup de planejadores financeiros independentes. Meetup de setembro agora, com o tema As oportunidades nos impostos. Então a gente vai falar sobre como agregar valor no planejamento tributário dos clientes. E gosto de ressaltar também que esse Meetup, né, ele é organizado pela Academia GFI, mas quem faz acontecer de verdade é um grupo de empresas que a gente deu o nome de ENEP, Encontro Nacional de Empresas de Planejamento. E são empresas espalhadas por todo o Brasil. E gosto de falar que já existem empresas consolidadas realmente nos 4 cantos do país. Então, independente de onde você esteja assistindo a gente, provavelmente tem uma empresa de planejamento financeiro, já de alguns anos de estrada, que você pode ligar, telefonar, marcar um bate-papo se você é interessado na carreira, está pesquisando um pouco mais sobre essa profissão, pois esse é o sentido, né, desse meetup e dessas empresas que abrem, né, seu conhecimento de forma colaborativa para que mais pessoas entendam sobre essa profissão, ajude a gente a construir esse mercado, porque a gente também acredita que isso só vai crescer no Brasil tendo mais bons profissionais se consolidando nessa carreira. Então, todas as empresas estão aqui sem ganhar nada, na verdade, dedicando o seu tempo para contribuir, colaborar com a sua experiência, para que mais pessoas olhem com carinho, com cuidado que merece essa profissão que a gente acredita que ainda tem muito a crescer no Brasil. E trouxe uma foto especial para mim aqui para compartilhar com vocês também, porque a gente tem feito reuniões fechadas também nesse grupo. Então, mais uma prova desse espírito colaborativo, onde a gente tem trocado muitas informações entre nós para realmente fazer iniciativas que façam essa carreira crescer no país. Então, a gente não nos vemos como concorrentes, né? A gente se vê realmente como todo mundo se ajudando para fazer crescer o bolo, em primeiro lugar. E depois que esse bolo tiver grande, aí a gente pensa em dividir o bolo. Mas primeiro, todos nós temos um trabalho inicial de fazer crescer esse bolo. E aí a intenção, né, de todas essas empresas estarem colaborando entre si e também para quem quer conhecer um pouco mais sobre a carreira, sobre essa profissão. Bom, Meetup, então, é esse fórum que a gente deixa toda a última quinta-feira do mês para a gente discutir um determinado tema, né, entre as empresas. Aliás, um recadinho que eu esqueci de dar, se tiverem empresas de planejamento financeiro já consolidadas, o que a gente chama de consolidadas, há pelo menos um ano já atuando nesse mercado, né, oferecendo serviço de planejamento financeiro, e quiser integrar esse grupo de empresas, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, vou colocar aqui no chat, né, para a gente fazer esse grupo crescer. É a nossa intenção que esse grupo, sim, cresça cada vez mais, tá bom? E sobre o tema de hoje, falar sobre planejamento tributário, eu vou deixar o Fred da Life explicar por que ele foi tão enfático no nosso grupo ali, fechado, em querer sugerir esse tema. Querer que a gente trouxesse para discussão mesmo o tema planejamento tributário, que tantas vezes é relegado, né, por muitos planejadores financeiros. Então, Fred, chamo você aqui para introduzir esse tema hoje no Meetup e falar sobre a importância do planejamento tributário para agregar valor aos clientes no planejamento financeiro. Fica à vontade para abrir a câmera aí. Legal. Abrir já aqui. Estamos te vendo. Primeiro, obrigado pelas palavras aí. Eu fico até com... Poxa, reforcei tanto, assim, falei, caramba, eu obriguei os caras a falar, não, brincadeira. Bom, pessoal, acho que assim, eu sempre
tenho defendido, né? Inclusive junto aqui dentro da Life, para os outros planejadores, etc. E agora trazendo aqui para o grupo, essa questão do planejamento tributário precisa fazer parte da nossa atividade junto aos clientes, porque nós estamos planejando a vida dos clientes, né? Na verdade, o planejamento financeiro, eu acho que a grande maioria das empresas aqui vai conversar também muito sobre planos e projetos de vida, né, dos clientes. E a questão tributária faz parte, sim, porque você consegue agregar um valor muito bacana na vida financeira dos clientes, e você consegue também, a gente consegue também com isso trazer uma tranquilidade, inclusive, né, para os clientes em relação a essas questões. Quando a gente pega para analisar alguns pontos, eu não sei quem daqui está familiarizado com isso, mas quando a gente pega para analisar alguns pontos dessas questões tributárias dos clientes, a gente pega geralmente muitos erros, muitos equívocos, muitos ajustezinhos manuais, muitas coisas que eu vou colocando ali e beleza, Fred, está tudo bem até hoje. E a gente sabe, né, que quando, por exemplo, a Receita pega alguma coisa, pega-se 5 anos para trás e pode vir multa, retroativos e etc. Né? E a gente consegue agregar um valor muito, muito importante na questão do planejamento financeiro dos nossos clientes com esse planejamento tributário, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo só aqui de uma cliente minha que até ano passado ainda não tinha começado, a gente começou no início de 2019, ela até 2019 pagando cerca de R$ 27 mil de imposto de renda todos os anos, né? E aí bastou a gente começar a olhar para essas questões de possibilidades de diferimentos tributários, etc., fazer melhor a questão de livro caixa, porque é médica, né? Questão previdência privada e tudo mais, ela não pagou nada esse ano de R, né? Então você já ali agrega um valor de 27 mil, de repente, num resultado direto para esse teu cliente, né? Fora que você também não deixa, né, mostra para os clientes que ele não vai deixar complicações para o futuro, né? Porque você está sabendo que as coisas estão todas corretas e vamos lá, se você fizer um ano certo, você ganha um lá atrás. O próximo correto, você ganha mais um. E assim vai até que daqui a 5 anos você não tem retroativamente nenhum problema, né? E, inclusive, você olhando para essas questões junto com os clientes e conversando com os profissionais, o que a gente fala muito dentro da Life, de nós sermos o Life Center Planner, né? Aquele cara que vai sentar à mesa junto com o cliente, ao lado do cliente, para conversar com diversos profissionais. Um deles vão ser os contadores, né? Advogados e tributaristas, etc., para entender tudo isso. Doações, né? Entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, etc. Eu acho que quem participou aqui do webinar da Planejar lá com o Sandro, percebeu bastante como que o antibiótico, né, doação nossa, fugiu a palavra agora, o antibiótico doação e holding patrimonial é utilizado, e a gente sabe o que acontece quando a gente usa antibiótico de forma sem ter efetivamente o uso correto, né? A gente sabe que a gente pode criar superbactérias, então vamos lá, a gente cria super problemas tributários caso a gente utilize as ferramentas todas que tem disponíveis aí no mercado de forma equivocada. Ao invés o cliente está achando que ele vai receber algo de volta e na verdade ele vai criar problemas lá para frente. Então, enfim, eu acho que é um termo mais tema mais técnico, mas é algo que da tecnicidade você pode trazer um conforto na questão de plano e projeto de vida para o cliente muito grande, porque ele sabe que essa parte está sendo cuidada também junto contigo ali. E também, né, nesses temas todos que a Academia de FI tem levantado, planejamento sucessório também, que caminha junto nisso tudo, né? Mas eu acho que é isso, Jansen. Legal, Fred. Obrigado. E
é importante, né, a gente ressaltar isso, porque muitos planejadores financeiros, eu vejo que colocam uma sequência de reuniões para fazer com os clientes e muitas vezes não colocam uma reunião, porque não sabem, talvez, como agregar valor, especificamente sobre planejamento tributário. E como você bem falou, um planejamento tributário bem feito, né, ele pode pagar o planejamento financeiro, pode pagar o planejador financeiro. Né? Só na questão de pagar menos impostos, de forma legal, de forma planejada, só aí você já pode demonstrar o seu valor como planejador para o cliente, fora tantas outras coisas que a gente tem para demonstrar o valor do nosso trabalho e o cliente pagar contente pelo serviço, porque o serviço já se pagou, né? Só numa questão. Então, acho que é isso que a gente quer dar foco hoje, né? Que questões você poderia dedicar uma ou mais reuniões para agregar valor no planejamento tributário do seu cliente. E uma coisa que eu lembro, Fred, quando você nos falou de trazer esse tema para o Meetup, é o seguinte, e aí a pergunta que eu faço para você agora. Quando que se começa a planejar a declaração do imposto de renda? Porque no final do ano vem começa a bombardear aquelas propagandas sobre previdência privada, né? Faça o PGBL, que você vai poder tirar ali da base total de impostos, 12% e tudo mais. E aí, é no final do ano que a gente se preocupa com a declaração do imposto de renda? Você já pensou se no final do ano, por exemplo, essa minha cliente se preocupasse com isso e ela tivesse que tirar 50, 60 mil de algum lugar para botar no PGBL para valer a pena? Em dezembro? Aí ela faz no dia 25, aí o resgate não vem, D mais 30. O planejamento tributário tem que começar a ser feito em janeiro, tá? Idealmente em janeiro do ano, para que você corra ao longo de todos os meses do ano com... Ele pode não ser aquele tema totalmente presente numa reunião única exclusiva, mas ele vai estar presente ali em diversas reuniões ao longo do ano, você discutindo ali, de repente, por exemplo, eu faço alguns acompanhamentos junto com os clientes. Vamos dar um exemplo. Um médico que é cooperado da Unimed e tem alguma outra atividade remunerada com retenção de imposto na fonte. Então, por exemplo, ele é remunerado pela prefeitura. Ele vai ter uma combinação de receitas que vai poder gerar um pagamento bem grande ali de imposto de renda na declaração, que é o que? A declaração de ajuste anual. Olha o nome que ela tem, né? Declaração de ajuste anual. É quando você vai virar para o governo e falar assim, ó, paguei isso desse jeito, nesse lado, paguei isso no outro, combinado, deixa eu ver aqui contigo o quanto que eu te devo ou quanto que você me deve, né? Então você tem que fazer ao longo do ano. Idealmente, tá? Eu no máximo, Jansen, deixo para começar a conversar com algumas pessoas a partir ali de abril, tá? Mas porque você ainda tem um trimestre ali anterior, teve PVA, IPTU, outras cositas ali, que aí de repente a pessoa ainda não estava olhando para isso, mas todos os meus clientes médicos, depois de um tempo, começam a fazer de forma compensando, logicamente, né, tendo essa necessidade, começa a fazer a parte do carnê-leão, tá? Ou a parte do livro caixa, tudo certinho, tá? A gente tem alguns acompanhamentos aqui que a gente pode fazer dentro do nosso sistema, que você faz esse planejamento ao longo do tempo, tá? Então você vem colocando ali as informações de receita, as informações de recolhimento de INSS, as informações de recolhimento de imposto, né, na fonte, você vem caminhando com isso. Mas não só isso, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, poxa, vou colocar meu carro na minha PJ, né? E aí ela, por exemplo, esquece que esse carro deprecia 20% por ano e depois de 5 anos ele vale nada dentro da empresa e depois se você vender, você tem que pagar lucro dele inteiro. E aí as pessoas não fazem essa conta, só vem a questão da vantagem, né?
do desconto. Então, assim, e isso é tributário, né? Por quê? Porque você tem ali uma conversa que você precisa saber, pelo menos, né? Junto com o contador, com os especialistas, para equalizar para o cliente. O que eu falo para todos os meus clientes é o seguinte, ó, o contador é alguém que você contrata para entregar algo que a gente não tem o conhecimento e o acesso direto para fazer, as obrigações acessórias, as declarações de imposto, os recolhimentos mensais e etc. Mas o responsável pela declaração é o contribuinte, não é o contador. Então você tem que saber o que está acontecendo, tá? E vira e mexe, eu me assusto aí. Eu olho todas as declarações de todos os meus clientes, que assim eu quiserem. Tem gente que fala, não, tudo bem. Aí depois tem algum problema, fala, Fred, pelo amor de Deus, me socorra. Eu falei, ó, eu tinha pedido, agora já não dá mais tempo, né? Eu mando o e-mail, quando lanço o programa, eu falo assim, ó, gente, eu vou olhar de todo mundo até tal dia. Depois desse dia eu não consigo mais ver, né? É, é, mas eu vejo tudo porque você pega cada coisa. Aí, às vezes, o cara tem ali distribuição de lucro dentro da empresa, está tudo redondinho, né? Então, 0,000. Pô, imposto de, às vezes, 6,32 não dá nenhum quebrado. Interessante. Aí você vai conversar com o contador, ele só apontou lucratividade base, não tem nada de distribuição diferente, etc. O cara pode ter problemas, e assim vai, né? Então, você tem que cuidar ao longo do ano, não adianta. Os clientes que começam, por exemplo, comigo agora em setembro, agosto, eu já falo, gente, ó, deixa eu dar uma olhada como é que foi, deixa eu ver se dá para a gente corrigir alguma coisinha, mas o planejamento como um todo não dá para ser feito a partir de agora. Tá? A não ser que ele tenha alguma coisa ali já disponível, alguma coisa do tipo, mas se não é ao longo do ano. O Tá? Fred, então, na prática, como planejador financeiro, e aí peço que as empresas aí do ENEP que quiserem contribuir também com esse tema, declaração de imposto de renda, vão levantando a mão aí, que aí eu vou chamando para a gente manter uma organização aqui. Mas você na prática, então, você é planejador financeiro, pegou um novo cliente. Qual que é o primeiro passo que você dá para começar o planejamento tributário dele? O primeiro passo dentro até da nossa metodologia, a gente tem uma etapa ali que nós vamos colocar o estoque patrimonial financeiro e não financeiro dentro do sistema, né? E aí é nesse momento que eu estou ali vai para a terceira reunião junto com o cliente, que eu vou falar assim, ó, me passa aqui a tua declaração do R para eu dar uma olhada já, para a gente entender se você tem alguma coisa CLE, CLT e etc., deixa eu dar uma olhada nos valeriços aí para ver como é que estão as coisas, né? Se tem alguma outra renda combinada, você já vai conhecendo a vida do cliente, né? Mas eu sempre peço para todos os meus clientes novos, eu peço a declaração do imposto de renda no máximo na terceira reunião. Então, e aí talvez começa já a aparecer algumas disparidades, Sim, né? opa. Alguma coisa que não Só está. para você ter uma ideia, Janser, eu peguei outro dia um cliente, outro dia não, né? Acho que já tem 5 anos que ele está comigo, mas no primeiro ano, só para você ter uma ideia, ele tinha a declaração de R dele, aí eu falei, tem alguns errinhos, mas vamos corrigir. Mas o principal erro, tá? Ele é aposentado, recebendo da Unimed, recebendo de uma empresa que ele tem, sociedade, de uma clínica, e o valor da aposentadoria dele não declarado na declaração. Gente, INSS e Receita Federal é a mesma coisa, tá? Bateu, pum. Mas não deu tempo, porque assim, eu comecei com ele depois. Né? A gente iniciou 5 anos atrás, em setembro. Já tinha ido. Aí ele falou, pô, Fred, eu não estou recebendo a restituição. Não vai receber nunca. Tá com erro aqui, tá com problema. Acessei com ele. Ele tomou multa nos 5 anos anteriores, porque também não tinham declarado. Só para você ter uma ideia, 92 mil reais de IR, de imposto de renda a pagar em tributa e etc., por erro do contador na declaração. Olha, e isso que você falou é muito importante,
né? Porque, na minha experiência, muitos clientes acham que é só mandar as informações básicas para o contador. O contador, ele vai fazer baseado naquilo que ele sabe, naquilo que ele recebe, e ele recebe centenas, né? Ele tem que fazer centenas de clientes, e aí ele não vai dedicar, não sei, né? Desculpa se eu estou generalizando aqui, acho que tem contadores que conseguem fazer um trabalho mais minucioso, talvez perceber que está faltando alguma informação ou outra, mas de forma geral, talvez o contador vai trabalhar com as informações que ele tem, né? E colocar aquilo no sistema e lançar. E aí, como você falou, né? A responsabilidade não é do contador, é do contribuinte. Então, quem é que realmente confere aquilo que o contador está lançando para ver se é aquilo mesmo? E aí dá esse problema que você falou. E aí, Janser, a minha ideia sempre com todos os meus clientes não é falar assim, ó, eu sei e eu vou ver e não vou te falar nada, não. É dar formação junto com informação para o cliente para ele ter clareza de tudo que está acontecendo. Então, o cliente vai passar a conhecer também um pouco, tá? Ele pode não ter a tecnicidade toda que a gente tem, o conhecimento todo, mas ele vai passar, sim, nas minhas análises junto com eles ali, a mostrar o porquê que a gente está fazendo tal coisa, tá? Perfeito. A gente gosta sempre de partir dessa premissa, tá? De formação antes de somente informação. Tá? Que legal, Fred. Obrigado. Vou chamar o Thiago para contribuir aqui também. Fez o joinha aí. Fala, Thiago. Opa, vamos lá. Não tem a mãozinha, então vai o legal mesmo. Não tem mãozinha? Ué? Não, eu não tenho é porque vocês... Ô, tia, a mãozinha é quando você abre participantes da... Mas é porque eles estão como co-host. Aí o co-host não tem mesmo, é verdade. Então, para os co-hosts fica o joinha. Que eu já deixo os caras são chefe, né? meia dúzia de co-host, porque se eu cair, tem o pessoal que assume aqui. Então vamos lá, gente. Boa noite, eu sou o Thiago, falo aqui do interior de Pernambuco. Tenho muitos clientes do Brasil todo, sou da Grana Justa aí. Então vamos lá. Falando da pergunta do Jansen, né? Por onde é que você começa, né? Primeira coisa é o seguinte, o tributário é um assunto chato, né? Imagina, se as pessoas não gostam de falar do orçamento, que é conta de padaria, né? Somar só e diminuir, imagina tributário, né? Que é um negócio mais complexo. Então, começa por aí. Eu até faço com meus clientes, eu destrinchei a declaração de imposto de renda, coloquei vários quadrados em blocos e eu explico. Eu disse, você não vai ficar especialista na sua declaração, mas você vai entender que você ganhou tanto, que você está gastando tanto, que você vai pagar esse de imposto. Então, isso facilita bastante. Outra coisa sobre os contadores. Eu digo, ó, contador, eu não fazendo menos de nenhum contador. Contadores são nossos aliados, a gente trabalha junto com eles. E eu digo que eles olham para o retrovisor, né? Eles olham para trás, o que foi que aconteceu no ano que passou. E a gente, como planejador, olha para frente. Então, por isso, como o Fred muito bem falou, a gente começa o planejamento em janeiro, né? Então, para você ir dividindo e fazendo a diluição, vamos dizer assim, dos pagamentos durante o ano inteiro. E o que eu faço particularmente é o seguinte, na primeira reunião que eu tenho com o cliente, que eu falo, vou levantar as necessidades dele, eu já vou perguntando ali, ó, quem é que faz a sua declaração? Ah, meu contador. Você tem independente? Ah, tenho 2 filhos, eu pago também minha mãe, ajudo. Então, já vou anotando tudo ali. Ah, você paga o plano de saúde? Pago. Então, quando a pessoa já diz assim, eu pago o plano de saúde, já é o primeiro ponto que eu digo, pô, de plano de saúde, geralmente você desconta muita coisa dos tributos. Então, na primeira reunião, eu já vou anotando tudo e eu já vou dizer, pô, eu já vou ganhar esse cliente aqui nessa caixa. Porque eu vou entregar para ele, ele vai me pagar praticamente um ano só no tributário. Né? Então, assim, como até o André fala muito bem, na primeira reunião você saber onde é a dor do cara, vamos imaginar que esse cara está complicado no tributário e no orçamento só. Então, você vai atacar essas 2 caixinhas só. Depois você fala de investimento e outras coisas. Mas se você já agregar um valor no começo, onde dói mais, né? Principalmente isso, que é um assunto chato e ninguém fala sobre isso, né? Então, eu acho que é super importante. Então, respondendo a pergunta é isso. Na primeira reunião, eu já começo a falar, e se eu fechar com ele, eu já mando um bloquinho de documentos, que um dos documentos é a declaração de imposto de renda. Eu peço as 3 últimas, mas às vezes a pessoa tem só a última, enfim. Mas é isso, para não ficar muito longo. Olha, interessante isso que você falou, né, Thiago? Às vezes
nem a última ela tem trabalho de achar. Então, olha como, às vezes, a pessoa relega isso, né? É como se fosse uma coisa sem importância, quando, na verdade, é uma grande oportunidade da pessoa fazer um balanço geral das finanças dela, pelo menos uma vez por ano, né? Se ela cuidar bem de fazer a declaração com consciência, é uma grande oportunidade de fazer um grande balanço, até patrimonial, né, do crescimento de patrimônio de um ano para o outro. Então, percebe como realmente aí tem muita oportunidade, porque se as pessoas não percebem isso e a gente poder trazer essa clareza, eu acho que tem muito valor para agregar. Fred, eu vi que você levantou a mão, eu só vou dar espaço para a Eliane e volto para você, tá? Olá, pessoal, boa noite. Sou Eliane Tanabe, da Splends Planejamento Financeiro, e hoje quero dar minha contribuição assim, para esse início de conversa, dando um panorama geral de como eu encaro o planejamento tributário, pelo menos na Splends, como a gente faz. Eu diria que o nosso olhar é um olhar bastante horizontalizado, né? A gente está de olho no imposto de renda, claro, dos impactos que o cliente vai ter, e de preferência com antecedência, né, para não deixar para cima da hora. É o tipo de planejamento que requer tempo e estratégia antes de chegar à época de declarar imposto de renda. Mas quando a gente está falando de planejamento financeiro com o cliente, de toda forma, a todo momento a gente já está tocando no assunto de planejamento tributário. A partir do momento que eu pergunto quanto você ganha, né, qual a sua renda, eu já estou de olho se é renda tributável, se não é renda tributável, se ele está pagando muito imposto, se ele não está pagando muito imposto. Aí quando eu começo a falar de orçamento, já estou vendo se ele tem lá o plano de saúde, dependentes, e por aí vai. Então a gente começa já no primeiro número da vida da pessoa, a gente já começa a observar o planejamento tributário. Além disso, quando eu vou... Pegando nesse ponto que você falou, quando você pergunta a renda para o seu cliente, normalmente ele fala renda bruta ou renda líquida? Eles se confundem bastante, viu? Eles se confundem bastante. Eu falo, isso é bruto ou isso é líquido? Ah, não sei, como assim? Ficam bem perdidos, né? Então, assim, a gente pergunta justamente para provocar o conhecimento, né? Quanto você conhece os seus números? São raros os que falam, esse é bruto, esse é líquido, esse já descontei o imposto, né? E muitos também não têm ideia de quanto pagam de imposto de renda, né, sobre salário, né? Então, quando olham aquele número na planilha, tomam um susto. Então, é a oportunidade da gente abordar esse número e tentar explorar a possibilidade de minimizar o pagamento de impostos de uma forma legal, que é através das deduções assim, possíveis, né, pela legislação. Mas o imposto não para aí, né? Então, imposto, né, o tal do I das nossas vidas, né, os impostos, tá em tudo, né? Então, você vai para investimentos, você começa a ver um CDB. Pô, que tempo esse CDB já tem? O CDB pode ser trocado por uma oportunidade melhor, mas pode ser que esteja nos primeiros 6 meses, aí são 22,5, né, de imposto. Será que vale a pena? Então, qual é a melhor estratégia para não ter um impacto tributário desnecessário, né? Então, também entra na minha caixinha de planejamento tributário. Estou falando de tributação de renda fixa, mas também temos as tributações de renda variável, e agora cada vez mais as pessoas querendo fazer trade, day trade, ações, enfim. Temos que estar de olho nas categorias de tributação desses produtos todos, né? Quando você vai para a esfera de riscos, de seguros, também você precisa observar o impacto de IS da vida do nosso cliente, né? ITCMD, ou mesmo impostos de renda, ITBI, no patrimonial também tem questões de ITBI. Então, a gente vai permeando tudo. E, se necessário, se debruçar sobre a esfera da declaração de imposto de renda, a gente se debruça e, em geral, a gente faz uma parceria com os contadores. Não quero isentar a responsabilidade do contador que está ali assumindo um trabalho diante do meu cliente. Então, eu tento entender e considerar por que eventualmente, um número que deveria estar lá na declaração não está, né? Então, eu sempre gosto de escutar a contraparte ali, o outro colega,
para ver o que está acontecendo, porque às vezes tem as razões dele ali de ter feito daquela forma, né? E o cliente é leigo, o cliente muitas vezes ele só faz o que manda, me manda extrato, me manda isso, me manda aquilo, mas ele não sabe muito bem para que vai precisar de tanto documento, né? Então, nós entramos aí meio que como educadores também para traduzir todo esse universo complexo das finanças, tá? Então, acho que era essa contribuição que eu queria abrir aí o bate-papo. Legal, Eli. Obrigado. E você chamou a atenção para um ponto que na renda, né, na coisa mais básica, já tem planejamento tributário embutido. Porque muitas vezes o número que o cliente tem na cabeça é o que cai na conta, né? É o salário dele é o que ele vê caindo na conta. Quando, na verdade, o salário dele é maior do que aquilo, estou falando, né, no regime CLT, claro, e ele teria que considerar os descontos, né, nessa renda. Sendo talvez o maior deles o imposto de renda. E aí, como isso está refletindo na vida dele, no planejamento dele? Já tem coisas para serem trabalhadas aí. Quanto de imposto de renda todo mês ele está pagando já no salário? E aí, um planejamento em cima disso, essa consciência, né, acho super importante. Então, bem lembrado que já começa na pergunta mais básica da renda. Verdade. Tem gente que perde a renda, não tenho mais renda, Eli. Estou aposentado. Mas acredita que eu tenho que pagar imposto? Uma cacetada? Por que será? O que você está tendo aí de outras rendas que você não sabia que era tributado, né? E às vezes tem aluguéis, tem uma série de outras rendas tributáveis. Então, vai ter que pagar imposto. Simples assim. Legal. Vai lá, Fred. Acho que ali tocou num ponto agora fantástico, porque assim, muitas vezes, né, o pessoal acha que o planejamento tributário é só para o outro ano, né? Mas, na verdade, por exemplo, na escolha de uma previdência, você tem que escolher como é que vai ser a sua configuração de renda lá na frente, né? E aí, de repente, o regime tributário da tua previdência privada que você escolheu ali porque você achou que era legal, bonito, o progressivo, né? Na verdade, de repente, você deveria ter escolhido o regressivo, né? Porque você teria combinações de renda lá na frente, né? Então, tem N possibilidades aí nessa questão do planejamento tributário, porque ele não é realmente para o curto prazo, não. Ele pode ser para o longo prazo, sim. Muita gente que está declarando os imóveis ou as questões patrimoniais de forma errada, terrenos que nunca viram casa, né? E coisas do tipo. Essa parte de investimentos. Então, o que eu tenho bastante receio, Janser, e reforço com todo mundo que começa na live, e reforço isso para todos aqui que estão começando ou já estão aí na continuidade de um longo prazo, mas só para, né, não vale a pena a gente reforçar, que a gente não tem que ter medo desse assunto, a gente tem que sim que tentar realmente formar possíveis parcerias. Eu tenho a cola aqui em casa de forma mais facilitada, porque minha esposa tem um escritório de contabilidade, então eu consigo o recurso mais fácil, né? Mas tem que ter o conhecimento, porque muitas vezes eu discuto ali com ela de forma, não digo de igual para igual, mas com níveis de conhecimento muito próximos, né? Mas eu sinto que a maioria dos planejadores fala assim, não, mas eu sou planejador financeiro, eu não preciso olhar para isso, porque isso aí vai ser meio complicado, né? E quando, na verdade, você está planejando o futuro do cliente com esse ponto, tá? Você pode estar olhando lá para frente, para um caso aí que nem esse da Eli, e falando assim, ó, lá na frente você não vai precisar pagar imposto a mais do que se você já paga, porque você fez a confirmação de uma escolha tributária de forma correta. Ou também essa questão eu vejo muito planejador demonizando de uma forma muito precoce as previdências privadas, né? É tudo ruim, não vale nada a pena, vamos arrancar tudo. Calma aí, você avaliou? Será que não dá para esperar um tempinho? Como é que é a combinação de renda desse cliente? Não, mas é progressiva. A qualquer momento que eu retirar vai ser 15%, então eu tiro a qualquer momento. Não, calma aí, será que não tem o jeito de você tirar?
Jansen, só para você ter uma ideia, eu estou fazendo esse planejamento tributário com um cliente meu e eu estou retirando a previdência dele, que está no regime progressivo, a zero. Uhum. Tá? Ele tira, paga 15, depois no final do ano vai lá, pum, restitui tudo na Perfeito. declaração. Ou pode acontecer o contrário, né? Sim. O cara fala, ah, não, vai ser 15, mas na verdade quando vem o ajuste, vai para 27,5, né? Sim. Quando soma toda a renda. Sim, quando combina, você entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas olha só, como ele está agora com uma receita 100% PJ, a gente está conseguindo retirar na isenção. Perfeito. Ele paga, mas ele tem tudo de volta. Então, poxa, isso é fantástico. E assim, falei para ele, ó, fica tranquilo que a gente vai zerar esse saldo aqui em 3 anos e você não vai pagar nada. Uhum. Perfeito. Né? Muito bom. Vou chamar aqui o Edson e depois o Caco, também que tem contribuição. Eli, se for tema novo, eu tô vendo o joinha. Se foi ainda do anterior, tira o joinha e aí depois sobe de novo se for mais alguma coisa. Mas se for assunto novo, deixa aí que eu já te chamo também. Fala, Edson. Prazer, pessoal. Sou Edson, da Dell Consultoria. Aqui, vou falar um pouquinho como que eu faço aqui na Dell. Eu sempre solicito as 2 últimas declarações de imposto de renda para fazer uma avaliação. Então, de início, na primeira reunião, após a contratação, a gente pede muitos documentos, a gente tira um pouco de tempo aí para puxar esses documentos com o cliente. Então, às vezes, uma reunião de 2 horas, a gente usa 1 hora só para ligar para o contador, pedir, entrar em contato com o banco, pedir um extrato mais detalhado. Então, isso é muito importante. Eu gosto aí da ideia do Thiago, eu faço também isso, agregar valor, né, no nosso trabalho. Então, quando o cliente ele gosta muito de falar de renda líquida. Né? Eu ganho isso, mas eu discordo, ele tem que falar de renda bruta. Eu gosto de ver exatamente o que ele ganha, o que ele gasta, e a gente tem que mostrar o que ele gasta e ver o que ele pode economizar. E aí, no final, numa renovação, a gente vai mostrar que ele economizou aquilo por conta de uma sugestão da Dell Consultoria. Então, muitas pessoas perguntam, como que a gente gera uma recorrência com o cliente? A gente gera agregando valor. E o cliente esquece de coisa boa. Então, você fez um planejamento financeiro para ele excelente, ele economizou, como o próprio Fred falou, economizou 40, 50 mil reais. Só que daqui 4 anos ele esqueceu disso. Está tudo prontinho, ele esqueceu que você que fez isso. Eu faço questão de lembrá-lo a cada renovação, mostrar exatamente que isso foi uma sugestão nossa, que nós ajudamos ele. Lógico, vamos estar agregando valor no dia a dia. Alguns pontos que dentro da declaração que eu consigo, que chama bem a minha atenção, é a questão dos imóveis, né? Então, a maioria dos clientes, eu não vou falar 100%, mas tem um imóvel declarado com valor inferior ao de mercado. Então, aqui na Dell, eu faço uma análise e uma previsibilidade de ganho de capital. Então, às vezes, é um cliente ali com 50 anos, 60, às vezes vai vender mais um imóvel, isso vai lá para a sucessão, mas às vezes é uma pessoa com 30 anos, 35, então a probabilidade dele vender esse imóvel nos próximos 20 anos é muito grande. Então, às vezes, ele, vou declarar pouquinho aqui, que está tudo bem. Só que aí, daqui a pouco, ele vai tomar uma mordida lá do ganho de capital. E aí ele esquece da valorização desse imóvel e ele vai ter um impacto muito grande. Então, não que seja obrigação do planejador financeiro, mas eu acredito que isso vai trazer um diferencial para ele se ele conseguir, ao menos, analisar esses aspectos tributários para poder sugerir para o cliente dele uma opção, né? Conseguir conversar com o contador, perguntar. Às vezes, até o planejador não tem tanta experiência, mas só se ele souber fazer as perguntas corretas, já vai ajudar muito ele, que é o famoso porquê, né? Se ele liga para um contador e ele pergunta o porquê de uma coisa, porquê de outra, ele vai obter algumas respostas, algumas. Com certeza vai satisfazer, outra não. Então, ele vai atrás de informação. Assim que a gente aprendeu bastante aqui na Dell também. E é isso. É isso aí um pouquinho, só para participar um pouco. Legal. Edson,
uma boa observação que você fez na declaração do imposto de renda, lembrar o cliente que o mesmo bem, o mesmo patrimônio, ele pode ter valores diferentes. Porque na declaração do imposto de renda, aquilo vale uma coisa. No mercado, aquilo vale outra. Na prefeitura, vale um terceiro valor, que aí é calculado o imposto, o IPTU, ITBI e tudo mais, né? E talvez mostrar para o cliente, dar essa consciência, né, da evolução patrimonial, talvez até mostrando em diferentes olhares, no olhar imposto de renda, olhar mercado, também eu acho que traz essa consciência bacana. E também mostrar para ele onde cada valor tem um impacto, né? No imposto mesmo. O valor de mercado tem impacto no cálculo da venda, né? Da tributação ali no ganho de capital. O valor da prefeitura tem impacto no cálculo do IPTU e tudo mais. São visões bem bacanas mesmo de mostrar para o cliente, bem legal. Só uma observação é que também os clientes, vamos dizer, quem adquiriu o imóvel ali em 2007, 2010, fez boas negociações, então comprou o imóvel barato e hoje está muito valorizado esse imóvel. Então, certamente, ele vai ter um impacto disso, vai ter um impacto financeiro. E eu até vou trazer uma provocação para o Meetup. Eu acredito que muitos contadores fazem copy-paste, copia e cola, copia de um mês e joga para o outro. Pega aquele imóvel, esquece de perguntar se teve reforma, se teve uma valorização, se a pessoa pintou o imóvel, se ele pegou ali um recibo com o CPF do pintor, umas coisas que parecem simples, mas se ele faz uma manutenção predial de todo ano, de 2 em 2 anos, se ele acumula isso, ele pode agregar ao seu imóvel. Então, isso é importante. O condomínio tinha uma portaria muito ruim e arrumou a portaria, isso trouxe uma valorização. Ele pode estar analisando como que ele pode estar agregando valor ao imóvel dele dentro do imposto de renda. Então, a maioria, pelo menos as que a gente pega, é copy-paste. Você olha 3, 4, 5 anos de declaração, tudo o mesmo valor. Copia e cola. Às vezes não tem sentido. Às vezes está falando de um apartamento com um valor de mercado de 2 milhões, lá na declaração está 70 mil reais. As coisas loucas, né? Então, é bom prestar atenção, porque aí, às vezes, a gente consegue ajudar. E o nosso objetivo é auxiliar o cliente. A gente é pago para isso, para ajudar o cliente. Então, se a gente descobre isso, a gente vai estar conversando com o contador, está analisando com o cliente e aí tomando as decisões no tempo certo, né? Como o próprio Fred falou, cada ano correto a gente derruba um ano errado. Então, é muito válido que o cliente, às vezes, descobriu um problema em setembro, como o Fred falou. Descobriu em setembro. Não precisa esperar o outro ano. Retifica a declaração. Faz uma retificação e, literalmente, você já ganhou um tempo para isso, né? Legal? Beleza. A Débora só colocou aqui, e eu vi que o Fred já respondeu. Débora, acho que o que o Edson quis dizer de falar da valorização do imóvel é para trazer a consciência para o cliente desse ganho de capital que ele teria se ele vender esse imóvel. Então, que ele tem que considerar isso, né, no caso de uma venda, porque não é o valor do imposto de renda, é o valor de mercado. Sim. E sempre com benfeitorias tem que ser comprovado, né? Então, a gente está partindo do princípio que está fazendo tudo dentro da regulamentação, dentro da lei. Então, para você acrescentar um valor de um bem, você precisa ter notas fiscais, você precisa ter comprovante. Você comprou material de construção, então você tem que ter os comprovantes. Então, precisa ser tudo certinho. E nem sempre só a nota fiscal. Às vezes você tem a autoridade de você contratar um prestador pessoa física e pegar um recibo dele com CPF. E você pode estar agregando normalmente. A lei permite isso. Valeu, Fred. Vou chamar o Edson, meu. O Edson, né, meu? Pô,
cara falou bem. Opa, Aí, o Edson, foi mal. Pô, ele deu todo o mérito para você. Não, o mérito aqui é seu, Edson. Eu tava Mas olhando pro Fred aqui, pro Edson. Uma coisa importante, desculpa sem ter levantado a mão aqui, mas uma coisa importante que o Edson falou, tá? Essa questão do crescimento patrimonial que pode estar agregado a benfeitorias, etc., e que muitas vezes as pessoas vão colocando ali a mais e, não, tudo bem, eu coloquei a mais para chegar no valor de mercado. Eu falei, não. E muita gente não sabe nem como é que é calculado o GCAP, tá? O programa de ganho de capital. Tem algumas regras para imóveis mais antigos, mais novos. Isso. Eu vou só associar isso aqui que o Edson falou, por isso que eu interrompi, peço desculpas até, mas assim, essa questão de entender o valor correto do bem e entender o valor correto desse ganho de capital passam decisões de vida muitas vezes por isso, porque as pessoas às vezes não querem vender para não pagar muito imposto, mas elas não têm nem noção de quanto imposto elas vão pagar, tá? Então, por exemplo, a pessoa que teve um financiamento agregado a um imóvel, ela coloca esse custo financeiro no cálculo do IR, e a hora que você mostra para ela que, de repente, ela vai pagar ali 25 mil só de imposto, vamos supor, ela fala, nossa, Fred, mas eu devia ter vendido antes para resolver um monte de outros problemas e não estava vendendo por causa do imposto. Eu falei, não, vamos lá, tem que avançar as coisas. Né? Perfeito, Fred. Caco! Vamos lá. Fala, turma. Boa noite. Cara, puxa, tem uma lista de assuntos aqui para ir colocando. Cada vez que cada um foi colocando aqui, foi lembrando de algumas coisas. Eu ia dar uma contribuição nova, mas pegando o gancho ainda do Edson e do que o Fred falaram, ainda de benfeitoria sobre imóveis. Eu já vi um caso, nem era planejador financeiro ainda, mas eu vi um caso uma vez de um amigo que tinha feito uma benfeitoria enorme no imóvel, que era um imóvel de valor expressivo, fez uma benfeitoria grande e lançou, né, o valor da benfeitoria lá e tal. E dentro dos 5 anos, precisa lembrar que são 5 anos, né, que você precisa guardar esses comprovantes, né, porque colocou lá, passaram-se 5 anos, a Receita já não pode colocar mais. Então, enfim, tem algumas coisas aí. E o cara fez ali e colocou. Só que ele tinha corrido um risco ali, que não é exatamente tributário, mas previdenciário, porque quem faz uma obra, e ele fez uma obra grande na casa dele de fato, só que o empreiteiro não recolheu o INSS dos funcionários, de quem trabalhou na obra, e o cara levou uma multa gigante, acabou tendo um custo que ele não sabia, que ele não tinha esse conhecimento, na época eu não tinha esse conhecimento, essas coisas que o Fred falou, né, de decisões de vida, e muitas vezes a gente acaba tendo esses conhecimentos por coisas que a gente passa ou vê na vida, né, seja com amigos, com clientes ou nas nossas vidas. Então, precisa tomar um cuidado assim quando tem uma benfeitoria grande, que você pode ter um valor de INSS ali que, né, pode chamar atenção também, que foi o caso do que aconteceu com ele, né? Então, só um ponto para colocar ali. Eu acho que tem algumas coisas que são muito simples também, que a gente sempre deveria ter atenção com o cliente, e às vezes é tão simples quanto clientes que sempre fizeram declaração conjunta e nunca fizeram uma conta assim, fazer conjunta ou separado, né, com a esposa, dependendo se tem renda, se não tem renda. Pode dar, assim, eu já tive caso mesmo, no meu caso, quando minha esposa estava tendo uma renda, e fazia uma diferença brutal a gente colocar conjunto ou separado. Então, todo ano tem que fazer isso, né? E muitos clientes simplesmente vão no automático, que nem o Edson falou, não só contador, mas muitos clientes que fazem o próprio imposto de renda, porque no Brasil é relativamente simples o imposto de renda. Quem já fez imposto de renda americano sabe do que eu estou falando, né? Uma época eu morei em Nova York, lá é um inferno, né? Você queria voltar para o Brasil correndo para fazer imposto de renda aqui, porque lá é infernal. Então tem essas coisas que são bem simples. E queria agregar também uma outra coisa que a gente falou aqui um pouco mais cedo, um outro exemplo aqui, que é de PJ e PF, né? Que a gente falou. De novo, como tem muita correlação entre INSS, Previdência e tributos. Porque no meu caso mesmo, eu PJ, eu sempre vi, depois que eu virei PJ, eu contribuía pelo mínimo, né, sempre para continuar, ter uma contribuição, etc. Mas acabei fazendo uma reunião até com uma parceira nossa da GFI, que é parceira de Previdência Pública, faz um trabalho muito legal de simulação de cenários, etc.,
e acabei chegando a uma conclusão de que valia a pena eu aumentar o Prolabore da minha PJ, para mim, pagar imposto de renda total, então eu recolho pelo teto o Prolabore agora, porque isso é melhor para um cenário meu de aposentadoria, e eu consigo, com isso, recuperar 100% do imposto de renda que eu pago, porque eu tenho um Prolabore mais alto, porque eu tenho despesa médica e tudo mais. E ainda assim, e com isso tudo, a gente ainda teve que sentar com o contador e mudar o regime da PJ fiscal. Então, eu acabei tendo um ganho financeiro ali, que enfim, demorei um ano para fazer isso, porque por desconhecimento, às vezes a gente não olha para o nosso próprio, né? Fica olhando tanto para os de clientes que a gente às vezes precisa parar e olhar para o nosso próprio. Eu, quando eu fiz a minha transição de carreira, tinha a minha PJ não podia ser simples, depois algumas características mudaram, principalmente depois que eu vim para a GFI, e daí já podia ser simples, tá? Eu acabei perdendo um ano aí do que eu podia ter feito isso, mas acabei tendo um ganho expressivo nisso aí também. Então, assim, nunca isolar uma coisa da outra, né? Não dá para, principalmente quando a gente fala de tributos, sempre tem que olhar para sucessão junto, sempre tem que olhar para previdência junto. Então, são todos assuntos que estão muito correlacionados, riscos também, né? Com a parte de seguros, e muitas vezes é cobertor curto. E a gente precisa ajudar o nosso cliente, sendo o grande maestro, como eu gosto de falar, né, que é o nosso papel aqui, a sentar com o contador, a sentar com o advogado, porque muitas vezes o advogado fala uma coisa, o contador fala outra, e você pode ter uma outra opinião, né? E daí é bom colocar todo mundo na mesma sala. Eu já fiz várias reuniões a 8 mãos, vamos dizer assim, né, com o cliente, eu como planejador, contador, advogado, para harmonizar a conversa, porque um falava, não, a offshore você declara assim, não, isso aqui você faz do outro jeito, e o cliente fica maluco, ele não sabe em quem acreditar, mas muitas vezes a limitação desses outros prestadores de serviço, né, dos contadores, advogados, é que eles não têm a informação completa, como normalmente a gente tem, e deveria ter, né, que esse é o nosso papel. Então, isso que eu acho que é o grande valor agregado que a gente pode trazer para o cliente aí também. Perfeito, Caco. E obrigado pelo aprendizado, porque eu agora aprendi essa questão do INSS. Não sabia, por isso que a gente fala como planejadores financeiros, a gente tem que estar sempre estudando, porque essa não sabia, e o Fred até complementou aqui. Recolhimento de INSS, você é devedor solidário, porque a obra é sua. Olha, exatamente. Cara, isso... Exatamente. E foi isso que ele aprendeu na prática, esse meu amigo. Doendo no bolso. E nós aprendemos com ele, que bom. Obrigado pelo aprendizado, que agora essa incorporei aqui também. Só para você ter uma ideia, Jansen, para você recolher o habite, emitir o habite de uma casa em construção sua, você precisa ter certeza que o INSS está pago. Tá? Senão você não tira o habite da casa. Olha. O Estado faz esse tipo de coisa. Mas depois a contribuição vai ser depois. Aí, né? O Estado faz esse tipo de coisa para ter certeza sempre que você não deixa recolher o tributo, né? Assim como tem em sucessão, quando a gente fala de sucessão e para pagamento de TCMD, o cartório é corresponsável pelo pagamento de TCMD. Então, se você não pagou o TCMD inteiro de uma herança, você não consegue fazer o registro em cartório daquele formal de partilha. Consequentemente, não consegue vender nada do que esteja registrado ali. Então, assim, são formas que o Estado vai amarrando tudo para não deixar de recolher imposto. E sempre lembrando, a gente está falando de tributos, né? Sempre lembrando que o computador mais poderoso do Brasil, um supercomputador comparável aos da NASA, é da Receita Federal. Então, eles literalmente sabem de tudo. Tanto é que falam que logo você, no Brasil, não vai precisar declarar, você vai precisar aprovar, né? Porque já vai provavelmente vir um sistema meio já pronto para você entrar ali e dar um ok, já meio tudo calculado, cada vez mais a Receita fazendo essa amarração de todos os sistemas aqui. Fred, eu vou chamar primeiro a Eli, depois o Henrique, aí volto para você, tá bom? Eli, vai lá. Oi. Essa discussão tá bem bacana, né? Porque se você parar para pensar, o ser humano, né? Não vou falar o brasileiro, mas o ser humano tem uma necessidade muito grande de simplificar as coisas, né? Aquela coisa do rápido e devagar, né? A gente cansa de ser muito racional e, quer saber? Vamos fazer assim. Se é PGBL, se é completa é PGBL, se é simplificada é VGBL, né?
e a gente simplifica as coisas. Só que não é bem assim, né? Pode ser que você fazendo uma análise mais apurada, dependendo de como ficar, você está pagando bitributação nessa sua estratégia. E não vai ser nada bom lá no futuro. E aí a conta chega, né? Então, às vezes você não está esperando, como eu falei hoje até com um cliente, ele falou, pô, eu não esperava, mas eu não sabia, fiz assim, fiz assado, agora eu tenho que pagar um imposto aqui de 10 mil reais. Ele nunca esperou isso, eu achava que o máximo a pagar dava R$1.000, né? Mas o que você deixou de fazer, né? Então, assim, é uma situação, nesse caso, de uma pessoa que mora também fora, né? Tem coisas aqui, e a complexidade vai aumentando, porque você tem que pensar na tributação do país que a pessoa foi residir, porque está numa carreira internacional, as coisas que ele está deixando para cá, no Brasil, como é que fica para a Receita Federal, dependendo de como você está fazendo esse fluxo financeiro, você vai ter que abrir determinadas contas, cujas tarifas não são tão baratas, né? E ainda fica com esse compromisso de honrar com os fiscos de ambos os países, ou cai numa vala aí chamada acordo de bitributação, e aí a gente precisa estudar a fundo esses assuntos. Então, parece simples esse assunto de tributação, né? E a gente está vivendo um momento fortíssimo aí do país de reforma tributária, né? Então, está sendo aí um debate ardiloso, para não dizer outra coisa, e vamos ver o que vai sair desse resultante aí, dessa discussão da reforma tributária. Além disso, se a gente pegar esse tópico que o pessoal trouxe de imóveis, por exemplo, né, o que tem sobre isenção de imóveis, né, venda de imóvel muito antigo, você não vai precisar pagar imposto sobre ganho de capital, vendeu o imóvel próprio, comprou em menos de 6 meses, também tem uma certa isenção, e aí por aí vai. Se você vai para a área sucessória, tem doações que você consegue doar com certas isenções. Então, assim, são tantos pormenores para serem avaliados, que essa visão que o planejador tem, que é holística, que é completa, que é passando por todas as esferas das finanças de uma vida, né, de uma pessoa, dependendo de como está configurada essa vida, tem imposto, tem PJ no meio, não tem PJ, todo mundo CLT, está aposentado, não está aposentado, tem imóvel, não tem imóvel, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e sair com a melhor eficiência possível dessa história chamada impostos, né? Então, é um quebra-cabeça, mas é instigante. Por isso que a gente gosta, né? Legal, Eli. Obrigado. O Henrique, acho que queria contribuir aqui também. Fala, Henrique. E aí, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Queria complementar, na verdade, nossa, são assuntos muito, que tem várias áreas aí, né? E eu queria contribuir um pouco com o que a gente mais pega aqui, na verdade. Hoje, uma média de 70% da minha carteira ainda é médico, e esse é um assunto que o Caco trouxe, PF-PJ, né? Então, já é um dos pontos que eu abordo. Como é que você está? Você está no PF, está no PJ? E aí, o médico já tem um desconforto natural ali, porque, na verdade, ou ele fez e não sabe o que fez, ou ele simplesmente está com a tia dele fazendo o imposto. Então, é muito engraçado, porque eles realmente não sabem de nada. Eles terceirizam de um jeito absurdo, né? Também não culpo eles pela atividade médica, né? Pela intensividade da profissão e dedicação. Então, é muito legal, porque o que a gente acaba fazendo? Eu acabei, né, durante todo o período de atendimento, aprendendo um pouco mais sobre contabilidade específica ali para a área da saúde, mas eu não aprendi sozinho. Eu literalmente peguei um contador que tinha muita bagagem e falei, cara, vamos ser parceiro, porque eu posso te trazer bastante cliente, mas eu quero aprender. Então, ao longo das consultorias em 3, né, que fazia o planejador, o contador e o médico, ele ia me ensinando o fator R, o anexo 3, PJ tem tanto imposto, enfim, então foi bem legal porque deu para ampliar bem essa área, mas eu quero até deixar claro aqui que, assim, hoje o que nós fazemos? Eu consigo identificar, né, como a gente fala, né, o médico, né, ele está ali, o arquiteto das finanças, putz, isso aqui está errado, cara, você está recebendo uma pessoa física por RPA,
isso aí vai dar um tremendo trabalho lá depois, me dá teu imposto de renda. Aí nisso eu já consigo fazer uma boa avaliação das receitas tributáveis dele, a gente tem uma planilhazinha ali que ajuda. Então ali eu já bato o olho e falo, caramba, a gente tem que marcar uma reunião, e eu tento explicar, assim como o Thiago falou, eu gosto muito da educação, até por isso que a gente nunca mudou o nome aqui em Curitiba, HC Educação Financeira. A gente fala assim, cara, a gente quer te educar um pouco, sabe? Não literalmente passa a bola, né? Aquela, confia em você, vai e toma. Então eu tento explicar um pouco o que é o imposto de renda para o médico, pelo menos para ele ter a noção, e é importante de um PGBL, dele sair da pessoa física para a pessoa jurídica, o que isso beneficia ele, porque às vezes ele tem um baita medo de, mas tem que pagar contador, mas tem que abrir, né, tem que ir lá na junta, e putz, isso aí é um custo enorme. Cara, o custo de R$1.000, R$1.500, e a diferença de uma alíquota de 27,5% na pessoa física para 12, 13 no PJ, é absurdo, né, a diferença que isso acontece. Então é bem legal, assim, é um público que precisa desse cuidado, e digo assim, não é fácil, tá, gente? Então por isso que é bem bom também ter um contador ali com conhecimento legal para poder ajudar. Boa. E eu lembro, para quem não conhece o Henrique, está ouvindo pela primeira vez, o Henrique, num outro meetup que a gente fez sobre público-alvo, né, ele deu uma aula sobre clientes médicos, né? E aqui vai um ponto que a gente fala muito no pilar empreendedor, na nossa academia de planejamento financeiro, de você conhecer o seu nicho, né? Escolher um público-alvo não é simplesmente, vou ver aquele que pode pagar mais pelo meu serviço. Não, será que você entende as dores e a necessidade desse público-alvo? Né? Atender médicos, como o Henrique está trazendo, tem suas particularidades. E aí é interessante, né? Porque, Henrique, você mesmo falou que você foi passando por esse processo de aprendizado aí, e eu gosto do exemplo do Caco, que ele fala para dentistas, mas para médico cabe também. O cara pega o dinheiro da consulta, vai lá e paga gasolina para o carro, né? Aquela mistura constante de PJ com pessoa física, né? Então essa questão de conhecer o seu público-alvo e aprender sobre essas necessidades, e aqui eu acho que o exemplo clássico do profissional liberal, né, que mistura PF com PJ, acho que sentar à mesa, né, com um bom parceiro faz todo sentido. E aí, Henrique, queria que você complementasse essa questão do bom parceiro aqui. Os contadores, né? Até onde no planejamento tributário? A gente já falou um pouco, mas eu queria que você resumisse. Vai o papel do planejador, até onde vai o papel do contador e o contador no final da história, esse profissional, ele acaba sendo um bom parceiro para um planejador financeiro? Maravilha. Então, acho que essa resposta é muito com o que o Thiago falou. Eu sempre consigo enxergar o ano que vem muito antes do contador, porque eu tenho domínio de todas as características do cliente. Eu sei média de gasto, média de ganho, o ganho dele é tributável. Vamos pegar o médico, por exemplo. Às vezes eles são residentes, né? Ganham uma bolsa residência. A bolsa não é tributável. Então, assim, são detalhes que a gente vai avaliando até que ponto vale a pena, né? E outro ponto, nem sempre o médico vale a pena ter PJ. Às vezes fala, como assim? Não, sim, às vezes a gente faz ele justamente para provar que não vale a pena. Então, o contador tem que estar alinhado. É justamente isso, trazer o cara para dentro, falar, olha, eu estou vendo aqui do ano que vem. Porque senão, eu acho muito chato isso, mas acontece bastante, né? Porque ele pedir em janeiro, vai colocar um monte de pilha, vai te colocar aqui em cima e vai puxar a pastinha de baixo. Uma hora vai chegar teu nome, ele vai lançar o que aconteceu, né? E o que aconteceu não se mexe mais, né? Ano letivo terminou. Então vale muito a pena realmente você ter um parceiro, trazer ele para dentro. E a função realmente do planejador financeiro é alertar ele, de repente, eu sempre jogo a ideia de, poxa, vi aqui, ó, fiz esse projeto aqui, contador X, porque não temos um só, né? Às vezes eles trazem contadores já de anos, enfim. Então é legal trazer a oportunidade. Ó, você viu essa oportunidade aqui? Cara, não vi. Você concorda? Concordo. Legal, vamos fazer para esse cliente aqui. Vai ser uma benfeitoria, né, para todo mundo. PGBL é clássico, né? Para médico, assim, eu acho que
vale super a pena, principalmente quando eles recebem muito rendimento tributável. Então, enfim, fica a minha contribuição aí e tamo junto. E acho que vale destacar que o contador é um ótimo parceiro para o planejador financeiro, não só pelo cliente em comum que vocês têm, mas pelo potencial que ele tem de te indicar clientes também. Entrando aqui um pouco, falando do pilar empreendedor, né, nessa carreira, provavelmente, talvez você seja um bom parceiro para um contador, porque possivelmente você pode indicar clientes para ele e também ele pode indicar clientes para você. Porque o contador, ele também tem essa noção de que ele não consegue fazer um trabalho estratégico para o cliente, olhar para a pessoa física dele, muitas vezes. Às vezes ele se concentra só na pessoa jurídica. Então, coloquem o contador como um bom parceiro realmente na sua carreira e, mais ainda, a gente que já viajou algumas vezes para os Estados Unidos para conhecer empresas já que estão há muitos anos, né, no mercado, muitos que foram para a carreira de planejador financeiro eram contadores antes. Então, muitos contadores, querendo, às vezes, até agregar mais valor para o seu cliente, nos Estados Unidos, viraram planejadores financeiros. Olha, só para ver como tem sinergia mesmo essas duas atividades. Então, planejador financeiro, se você não tem um bom parceiro contador, tenha. E a gente até, né, na academia, a gente traz um parceiro até para fazer uma participação especial ali na academia, de tão relevante que a gente acha que pode ser essa tão construtiva, tão benéfica para os dois lados essa parceria aí. Certo, Henrique? Maravilha. Certíssimo. Valeu. Fred, vai lá. Vou voltar aqui que eu tenho que ficar me contendo. Vamos lá. Mas você está demonstrando justamente o entusiasmo pelo qual você falou. Não, vamos trazer esse tema, porque tem muita coisa. Porque tem muita coisa. E assim, eu sempre falo para os clientes, você tem que ter duas. Se você tem as duas, você tem que ter as duas saudáveis na sua vida, física e jurídica. Duas pessoas saudáveis na sua vida, física e jurídica, tá? Sim, Jansen, dê uma olhada aí na sua PJ para ver se está tudo certo, porque pode ter coisa aí para você fazer, tá? Fator R, etc. Muitas vezes os contadores vão meio que aquilo que você falou, você vai entrar na fila, então ele está meio ali na preguiça e vai te colocar da mesma forma que qualquer outro cliente dele. E como o Thiago e o Henrique falaram, a gente conhece de forma profunda o cliente, então a gente precisa atuar na defesa da boa prática para o cliente, etc. Tá? Mas eu acho que passou um pouquinho o assunto aí que eu queria colocar, Jansen, então eu não quero ficar sendo muito repetitivo, mas eu quero só chamar realmente a atenção para a amplitude de assuntos e valores que você pode agregar dentro do seu trabalho com os clientes em relação a isso. Tá? E sim, a solução de todos os problemas para os médicos não passa por abrir uma PJ. Você tem que estudar melhor a questão toda aí. E, inclusive, pessoal, ano que vem a gente tem que estar preparado para a reforma tributária, tá? Porque lucratividade vai ser sim, né? Distribuição de lucros vai ser sim tributada e nós vamos precisar trabalhar com essa equação ano que vem para fazer um planejamento tributário desta novidade. Então, jogo aqui essa questão da reforma tributária para que a gente possa discutir. Legal. Bom, Fred, se você quiser aproveitar, e vou lançar mais um tópico aqui para quem puder contribuir, mas além do contador, quais possíveis parcerias seriam importantes para um planejador financeiro poder, de alguma forma... E aí, né, a gente tem falado muita coisa aqui, Fred, mas a gente sabe também que muitas vezes o planejador não tem todo o conhecimento. Estou vendo as dúvidas no chat aqui, né? Dúvidas legítimas, muito técnicas, que às vezes o planejador ele não tem todas as respostas. Então, quais outras possíveis parcerias você acha que seria bacana para um planejador buscar? Se você tem alguma sugestão.
Hoje eu tenho uma conversa muito ampla só para você ter uma ideia, com 3 escritórios de advocacia, até mesmo pela minha especialidade dentro aqui da Life, com muitos clientes advogados, tá? 3 escritórios de advocacia aí com especialistas grandes aí na parte de direito tributário e societário, tá? E previdenciário também. Então eu tô muito dentro dessa questão. Eu tenho a Mariana aqui, né, podendo dar minha consultoria aqui ela inclusive é especialista em planejamento tributário, então se vocês quiserem depois, né, podem contatá-la também. Mais um advogado tributarista, previdenciário e societário, sim. Por quê? Porque muitas vezes vai precisar fazer a formação de uma holding patrimonial, o pessoal que é diferente de holding imobiliária, que é diferente de outras cositas que o pessoal começa a falar aí. É diferente, existe limitação para doação por ano, não é? Você não tem que declarar empréstimo para dar dinheiro para o seu filho, né? Tem um monte de coisas aí que você precisa conhecer, e a parceria com advogados e contadores é bem bacana. É bem bacana porque agrega bastante valor no nosso trabalho, e a troca de experiência com eles, respeitando, Caco, o princípio da competência, é fantástica. Porque se você pega pessoas como eu peguei aqui, que um deles é meu cliente, outros são amigos, ou pessoas que me foram indicadas até por clientes. Hoje eu tenho parceiros que eu sei que eu posso bater um telefone ali, ter uma conversa às vezes de meia hora, e que, cara, vai ser uma troca de experiência minha com ele, dele, comigo, que vai ser fantástico, né? E troca de clientes, tá? Já recebi indicações deles e já indiquei clientes para eles, então é fantástico. Isso é fantástico. Exatamente. Né? Olha como o planejamento tributário pode trazer clientes, se você tiver bons parceiros nessa área também. Um parceiro que é mais executor, como, né, a gente vê a questão quando chega no papel do contador, do advogado, e você ser o estrategista. É isso que acho que esse nosso papel. E o Caco, né, eu gosto muito dessa analogia de a gente ser o maestro de uma grande orquestra, né, onde a gente tenta alinhar a harmonia ali entre todos. Acho que esse é o grande papel do planejador financeiro. Perfeito, Fred. Eu queria trazer aqui uma provocação, porque eu acho que muitos que estão aqui, assim como eu, começaram a gostar do tema, né, finanças pessoais, por causa de um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Acho que muitos aqui já leram em algum momento, né, da sua carreira o livro Pai Rico, Pai Pobre. E uma coisa que me tocou muito no livro, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um capítulo inteiro que ele fala sobre planejamento tributário, que era sobre a questão das SAs, que os ricos não pagam impostos, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas que ele cita várias coisas lá que vai jogando na pessoa jurídica e tudo mais. E aquilo, quando eu li, fez assim, nossa, que legal que dá para fazer isso, que a maioria das pessoas não sabe. Só que aí, conversando com algumas pessoas, falaram assim, isso lá nos Estados Unidos dá para fazer. Aqui no Brasil não dá. Aqui as leis são diferentes. Aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui e que já leram o livro das empresas, o que vocês, né, olham de estratégias, e aí talvez até o Caco já deu um exemplo ali também, que dá para recomendar para os clientes, assim como no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala de tantas estratégias. O que vocês já viram acontecer no planejamento do cliente que talvez mudou radicalmente a forma como ele fazia? Acho que o Caco trouxe um bom exemplo. Quem mais pode contribuir das empresas, se puder, falando assim, dessas estratégias, o que no Brasil dá para olhar melhor e falar, cliente, talvez isso aqui você não esteja olhando. O que para vocês talvez saltou aos olhos ali? Quer ver uma coisa que é interessante no Brasil? É a questão do come cotas, né? Acho que ninguém comentou aqui um pouco
dessa estratégia do come cotas? Muitas vezes, talvez, uma questão de um fundo exclusivo, né? Ou a questão da previdência, que mais um benefício da previdência é não ter o come cotas. Eli, tem exemplos desse? Eu ia falar exatamente do come cotas, Boa. porque tem cliente que vem com aversão à previdência, por incrível que pareça, né? Eu não gosto da coisa de comprar previdência, sou contra, não quero. E aí você para e pergunta, mas qual a razão, né? Tem alguma crença ali, alguma experiência ruim que ele passou, e ele tá com uma crença limitante e não está observando a evolução do mercado de investimentos e aí a gente tem desde o come cotas, né, quando você opta por colocar uma diversificação na previdência, então você já tem um diferimento tributário importante aí para a estratégia tributária de previdência, podendo chegar a uma alíquota de 10%, fora os benefícios de se manter um beneficiário e também evitar custos de TCMD lá no futuro, né? E hoje mesmo conversei com uma pessoa que ele não estava querendo enxergar, né? Até coloquei o assunto na mesa, eu falei, hoje você não está preocupado com a sua herança, mas lá na frente essa conta vai chegar, que é o imposto sobre transmissão causa mortes. Ele falou, não, mas aí o problema é da minha filha, porque isso aí eu vou deixar para minha filha. Eu falei, então, mas é um problema mesmo para sua filha. Como é que você vai prevenir esse impacto tributário na vida da tua filha, né? Será que aquela herança vai virar uma herança de grego, aquela presente de grego, né? Então, eu senti que pelo perfil dele, ele não consegue olhar para o futuro, ele só olha para o presente, ele está com outro problema hoje, está ignorando esse fato, né? Então, eu estou trazendo agora a filha, que vai ser a impactada lá no futuro. Eu falei, olha, teu pai não quer ver, mas eu vou falar para você, então, que talvez você vai sentir mais essa dor, e acho que a gente tem que tratar agora, não lá na frente, quando você já tiver com o problema, né? E ela falou, uau, então beleza, ótimo, quero conversar, né? Porque realmente as pessoas não estão preparadas para esses impactos financeiros a partir das questões tributárias, né? Então, às vezes a pessoa sai chocada mesmo, impressionada, tipo, não estava enxergando, né? Esse é um grande papel nosso, como planejadores, é antecipar possíveis impactos e caminhos mais perenes e não tortuosos da vida financeira. Uhum. Beleza, Eli. Obrigado. O Caco também levantou aqui e depois vou passar para a Daisy. Legal. Acho que outro aspecto é que a gente fala de empresas e de planejamentos tributários, né? E tem aquela coisa que nem o Fred falou, né? Que tem como é que ele falou do antibiótico, né? Da holding, né? Que resolve tudo, né? Tem que tomar muito cuidado. E doação também, viu, Caco? Sim, holding, doação e doação da holding, né? Doação das cotas da holding. Parece que é o santo graal, né? E resolve todos os problemas. É aquele cobertor curto, né? Que a gente costuma falar. E tem uma questão importante até para quem tem holding, né? Eu já tive um caso uma vez que para mim foi muito emblemático, eu acabei aprendendo bastante porque levei, voltando para a questão do parceiro, para um advogado tributarista muito bom, cara, assim, fantástico, e ele foi no detalhe de saber, bom, qual é o regime tributário que você está colocando nessa holding? Ela distribui dividendos ou não, então lucro real versus lucro presumido, a gente chegou a discutir e ele, enfim, naquele caso lá era bem específico, acabou fazendo distribuição de juros sobre capital próprio, né? Então, que não é uma coisa assim, falou, cara, eu nem lembrava que isso existia, né? Isso quando eu estava no banco lá fazendo análise de crédito e tal, que eu lembrava disso, mas então tem que olhar, quando tem holding patrimonial, tem uma série de assuntos que são envolvidos ali, que muitas vezes a gente deixa passar. Então, assim, o regime tributário da empresa, super importante, entender os ganhos de capital que podem ter lá dentro e quando que vão ser isso. Então, quando vai fazer uma holding imobiliária, na hora que você vai passar o imóvel para dentro da holding, né? Como é que você vai fazer isso? Tem questão de TBI envolvida, tem questão da forma, dependendo do uso desse imóvel, como é que tipo de empresa que vai ter ali, né? Tem um cliente que é tão grande que ele tem uma holding imobiliária e uma holding patrimonial que tem os imóveis que não são ali sujeitos a ou que ele não usa para aluguel, etc. Então
tem muito assunto ali que precisa ser olhado no detalhe, né? A Road Patrimonial tem uma vantagem, muitas vezes, de alguns clientes que gostarem, inclusive, para poder contratar seguro-saúde, que a gente falou aqui há pouco, né? Porque o seguro-saúde tem essa questão de, às vezes, precisar de um CNPJ, né? Para poder contratar em algumas situações, que precisa ser olhado no detalhe também, caso a caso. Então, assim, são várias considerações aqui de coisas que eu já vi também, que tem que olhar no detalhe, fazer a contraponta do lápis, da economia tributária, custo de abertura, manutenção com contador e tudo mais, situação fiscal e patrimonial de cada membro da família da empresa, porque às vezes tem um membro da família lá que tem uma vida que é um pouco mais complicada. Se esse cara tem um problema no CPF dele, ele pode contaminar a família inteira, né, com aquele problema, e a holding que era uma solução acaba virando um problema da família inteira. Então, é preciso tomar muito cuidado, por isso que a gente fala de sucessão e tributos, são coisas que estão muito ligadas, a gente não pode olhar uma coisa sem descuidar da outra também. Perfeito. Obrigado, Caco. Daisy? Quer contribuir? Quero sim. Boa noite. Boa Olá. noite a todos. Boa noite. Boa tarde. Aqui, estou no México. Falando do México, eu sou planejadora financeira da Splendes, mas atuo aqui no mercado mexicano, regressando para o Brasil aí daqui a pouco, mês que vem, e atendo muitos brasileiros que são esses casos de expatriação, né? Acho que tem 2 pontos que a gente pode olhar com muito carinho para a parte tributária. Queria só trazer um complemento para a previdência privada. Eu tenho muitos clientes que tomaram a decisão de fazer a previdência corporativa e na hora de decidir o regime de tributação, minha mãe mandou, né? Eu não entendo, deixa eu ver aí. O que todo mundo põe esse, né? E uma coisa que eu falo, e alguns clientes chegam, poxa, mas eu coloquei no regime errado, agora eu vou ter que esperar 35 anos, devia ter ficado no outro, ou eu queria já estar no 10, já podia estar na alíquota de 10%, estou na de 27,5%, né? As pessoas esquecem que hoje, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente não olha só a aposentadoria, que é o ficar velhinho e receber do INSS. Né? A gente também olha a independência financeira. E eu tenho trabalhado muito essa questão com os clientes de você ter a independência financeira ou de você parar de trabalhar e você vai ter um delay de apurar renda, né? Então, a questão da previdência privada, quando você está no regime progressivo, acho que foi o Caco que mencionou, ou o Fred, não lembro, muitas pessoas esquecem que naquele ano sabático, que é aquele delay entre começar a receber uma nova renda, por exemplo, pelo INSS, e o parar de trabalhar, você pode resgatar sem pagar imposto. Então, se você tiver um bom planejamento tributário, que é o que eu, Daisy, mais ou menos fiz enquanto estive no México, como eu não tive rendimentos tributáveis, eu resgatei até o limite de não pagar imposto ou de restituir 100% do imposto recolhido na fonte. Então, às vezes, sim, vale a pena a gente olhar para o futuro e ver esse cliente. Olha, lá na frente, você vai ter uma fonte de renda mais ou não na hora de começar a resgatar essa previdência. Então, este é um ponto. E o outro ponto que ele trouxe dos cuidados que a gente tem que ter com relação aos expatriados. Eu atendo mais ou menos 5 famílias e tive consulta de mais umas outras 5 nesse 1 ano e meio. E, acreditem ou não, 100% das pessoas que saem do país não abrem a conta de não residente. E aí tem todos os problemas da declaração de saída definitiva, como fazer, elas não entendem, os regimes são orientados normalmente por empresas de consultoria, Ernst Young, KPMG, enfim, que eles vão até a página 2, né? Então, queria falar da importância do planejador financeiro estar sempre estudando, conhecendo e tendo bons aliados, porque os problemas tributários são grandes. Daisy, você pegou no ponto, que eu aproveitei que você falou dos expatriados, porque eu tinha uma questão aqui e ela, então, acho que queria explorar mais esse tema, residência fiscal. Né? A gente vê muito hoje essa questão e muitos planejadores também com dúvida. O que indicar
para o cliente? Porque muitas vezes ele sai, né, do país, só que todo o patrimônio dele está aqui, às vezes imóveis, às vezes investimentos. Como é que fica isso? Como é que você tem falado? O que a gente tem orientado é que a pessoa tem que fazer a declaração de saída definitiva do país, principalmente se no país que ela for, ela auferir renda, né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do México. Quem foi transferido foi meu marido, ele deu a saída definitiva do país, ele tem o rendimento aqui, tem que fazer a declaração de imposto de renda aqui. Existe um acordo entre Brasil e México, e aí todo patrimônio que ele tiver no Brasil, ele tem que informar aqui no México, e o México, ele cobra 32% de imposto de renda sobre evolução patrimonial, independente de você ter efetuado o ganho de capital. Então, olha que absurdo, né? Vou te dar um exemplo. Tinha 100 mil reais em janeiro, quando a gente deu saída definitiva na conta do Brasil. Uhum. E a gente investiu em um fundo cambial que deu uma valorização de 50% no ano. Eu não resgatei o fundo e neste ano agora, sobre os 50% de valorização, eu tive que recolher 32% de imposto de renda no México, sem ter realizado. Não importa se no ano que vem os 150 mil vão virar 50 e eu vou ter uma perda, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os acordos, os regimes de acordo de impostos para o país onde a pessoa está indo, né? Para você poder também, o que eu fiz? Como eu não dei saída definitiva do país, meu marido sim, para não correr este risco, depois que eu descobri isso, eu comecei a tirar dinheiro da conta dele e colocar na minha. Ah, Deise, mas pode fazer isso? Pode, porque eu sou casada com comunhão de bens e para a Receita Federal, doação entre cônjuges com comunhão de bens não é doação, o patrimônio é dos dois. Então, assim, a gente, como planejador, tem que saber tanta coisa. E se você perguntar para a KPMG, para a Ernst Young, para a Turan, ninguém explica isso. Ninguém, né? Aí tem a questão da conta. Hoje em dia, no Brasil, os bancos dificultam muito a conta de não residente. Eu diria que é impossível, praticamente. Impossível. Nem você tem que ser um grande investidor, com um grande relacionamento. Para você ter uma ideia, o Personalité, até 2 anos atrás, cobrava R$1.000 de tarifa mês para manter uma conta de não residente, e o Santander, R$300 mês. Os outros bancos, se você chegasse na agência, apesar da conta CDE existir, eles falavam que não tinha, porque dá tanto trabalho que os bancos não querem, né? Então, é muito complicado. E aí você tem lá, o não residente só pode investir em previdência privada da VGBL, em CDB do próprio banco, em poupança, não pode ter nenhum outro tipo de investimento. Mas como é que fica? Se ele tinha um monte de investimento. Então, assim, hoje, infelizmente, no Brasil, tudo acontece para ficar na irregularidade, porque é impossível você abrir uma conta, né? Então, o que a gente faz? A gente orienta dentro do que é correto, mas 99,9% dos brasileiros ficam no risco. Infelizmente. Perfeito, Deise. Que bom que você participou e deu uma palhinha aí desse público-alvo, que também para um planejador financeiro é muito interessante, né? Sim. Pessoas expatriadas, né? O Caco mesmo falou aqui, tem muito assunto tributário para falar com executivos de multinacionais. Então, essa parte tributária, dependendo do seu público-alvo, que eu acho que é o seu, né, Deise, realmente acaba sendo a mais importante até do planejamento financeiro. Né? E aí acho que a maior dificuldade que a gente tem é de encontrar bons parceiros, né? E até estava conversando com a Eli no escritório, falei, nossa, Eli, a gente podia ter uma comunidade de parceiros que tivesse uma chancela de muitos planejadores, né? Por exemplo, gente, tem aqui um advogado tributarista, que esse cara é um cara bom, vamos colocar numa comunidade, a gente precisa trocar mais os bons parceiros, porque você sempre encontra um advogado tributarista, mas que vai até a página 2, né? Aí você faz um curso de planejamento tributário, mas você vai até a página 4. Sempre tem aquele
cara que resolveu a vida de alguém, e acho que como comunidade a gente precisa desenvolver mais isso. Gente, quem são aqueles contadores feras que vocês indicam? Quem são os tributaristas feras que vocês indicam? Porque chega uma hora que a gente tem uma limitação, né? Legal. Então... E legal, Deise, você falar isso, porque esse é uma das ideias que a gente está desenvolvendo no ENEP. O ENEP tem empresas, né? Você sabe, está na Splendis, empresas de referência, né, do planejamento financeiro no país. Então, provavelmente, um parceiro chancelado por uma dessas empresas, né, pode ser consultado pelas outras já com uma certa, um maior alinhamento em relação ao planejamento financeiro. Então, no ENEP, a gente está com essa iniciativa para desenvolver um pouco mais, mas de construir essa rede de parceiros alinhados ao planejamento financeiro. Então, a ideia é boa, tão boa que a Eli, que participa mais das reuniões, vai se envolver muito nisso, de a gente ter essa rede de parceiros aí. Bem legal, é uma ótima ideia mesmo. Só quero agregar aqui, aproveitando a vaguinha aqui de Splendid que a Deise abriu, tem um capítulo chamado IOF. Se vocês pegarem IOF, onde é que ela atinge as nossas vidas, por tudo quanto é lado, né? Então, a gente sempre discute muito também as pessoas que precisam fazer renegociação de dívidas, o quanto eles não estão sendo impactados tributariamente, porque cada renegociação dá IOF na pessoa. Então, assim, olha, assunto para virar noite, viu? Legal, obrigada, Deise. Obrigada, gente. Obrigado, meninas. Fred, tem mais uma contribuição. Vai lá, Fred. Tô falando que o assunto é grande. Vamos lá. Eu acho que assim, a Deise falou de forma fantástica essa questão de expatriado e etc. E olha só que o México tem acordo com o Brasil. Quando você vai para um país que não tem acordo, aí piora, né? A gente tem que lembrar para todo mundo que precisa fazer a declaração até fevereiro de saída definitiva, senão não pode mais, né? É um grande problema, tá, gente? Quando a Deise está falando dessas surpresas que existem, por exemplo, a questão de ganhos de capital aqui no Brasil, uma cliente minha que estava lá nos Estados Unidos chegou lá e falou assim, não, aqui você também vai pagar R$200 mil, tá, na conversão que teve, porque não tem esse acordo. Então, os expatriados são um grande público para a gente, Janser, sim. Mas o conhecimento não é tão simples, não. Aí tem muita regrinha para essas questões todas. O Caco bem falou aí R$1.000 por conta e etc. Agora, a gente tem que entender que tem algumas coisas que apontam para essa questão de dificuldade, né, da abertura de conta, né, para não residente, porque os bancos praticamente expulsam, vamos falar assim, o cliente da conta normal, porque as regras para apresentar para o Banco Central, sim, dados e etc., são muito complexas. Então, os bancos não querem essa complexidade, tá? E tem restrição de movimentação de recurso e etc., tá? Então, assim, basicamente é melhor estar com tudo, principalmente, por exemplo, se for Estados Unidos, que é o que mais acontece, basicamente é melhor estar com tudo lá fora. Do que ficar com coisas por aqui, tá? Olha só. Boa. Legal. Bom, um último assunto, um último grande pilar que eu tinha selecionado aqui para a gente trazer para o encontro de hoje. E se alguém quiser no chat levantar algum tópico que eu mande para as empresas aqui, ou das próprias empresas levantar a mão para alguma coisa que a gente não citou aqui. Mas eu queria... vocês falaram um pouco, né, algumas pinceladas aí durante a reunião, mas eu queria voltar ao tema imóveis, né? A gente sabe que imóveis são a grande porção do patrimônio, né, de muitas famílias, e aí, tributariamente, eu gostaria que vocês pudessem contribuir um pouco mais. O que as pessoas têm que olhar melhor quando tem imóveis? E aí, Fred, se você puder voltar e falar um pouco mais daquelas regrinhas da questão de imóveis antigos
Aqui a gente dá uma pincelada, a gente não vai conseguir cobrir tudo, mas pela relevância que tem imóveis, só algumas regrinhas que vocês lembrem para a gente mostrar para o pessoal, porque às vezes uma dessa já paga anos de planejamento financeiro. E é aí que muitas vezes você pode alertar o seu cliente, né, de uma dessas regrinhas que é importante ter consciência para agregar já muito valor. Bom, eu acho, Jansen, o primeiro ponto aí, o Edson falou bem, que assim, não importa que seja janeiro ou dezembro, ainda é tempo de você olhar junto com o teu cliente, independente do momento que você começou, e retroagir e fazer correções, tá, nas declarações. Então, por exemplo, a regra mais básica e que todo mundo, a grande maioria é a declaração de imóvel financiado, tá? Todo mundo coloca em bens e direitos o valor do imóvel completo e aí coloca em dívidas e ônus o valor da dívida. Não é assim, gente. Se eu comprei um imóvel de 1 milhão com 500 mil de entrada e parcelas de 3 mil por mês, tá? No primeiro ano, vamos supor que eu comprei isso em janeiro. No primeiro ano, esse imóvel tem que ser declarado 536 mil reais. Tá? Que é o quê? 500 de entrada e 36 mil de parcelas, tá? E assim ele vai crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque esses dados também vão ser usados no cálculo do GCAP. E o GCAP tem ali algumas regrinhas de imóveis mais antigos, que é que você coloca e seleciona lá, e aí você tem sim que ver com o cliente no registro do imóvel, quando ele foi registrado, tal, etc., que tem umas regras que tem alguns tipos de abatimento, tá? Uma redução um pouquinho nessa questão do ganho de capital, porque a gente sabe que tem uma valorização imensa de um período para o outro aí, e trocas de moeda e etc., que o governo precisou fazer alguns ajustes, tá? Então, a grande maioria das pessoas declara imóvel de forma diferente, errada, tá? Inclusive aqueles que são doados, tá? Declara lá já com usufruto e etc., mas a propriedade do imóvel está de forma totalmente equivocada na parte da doação. Gente, tem um monte de coisa que a gente tem que tomar atenção mesmo, porque é o grande patrimônio realmente dos clientes. Os outros, até vamos lá, vamos ser sinceros, né? Renda fixa é mais fácil, renda variável também não tem grandes complicações, né? O imóvel, o problema é que tem essa questão das melhorias, tem a questão da expectativa que o cliente tem da valorização dele, e assim, valorização a mercado e inflação no período não existe, você não vai colocar isso, você vai ter um ganho de capital nesse imóvel, vai ter que pagar por ele. Tá? Então, a atenção maior é em como declarar. E assim, o Caco bem falou, muitas vezes, por exemplo, uma holding, uma estrutura patrimonial de um cliente, às vezes ele vai ter que abrir duas empresas, tá? Uma holding patrimonial e outra imobiliária. A imobiliária é para administrar aqueles que geram renda e a patrimonial só para colocar aqueles que é para moradia. Né? Muita gente fica com receio desses custos, etc., mas precisa ser exposto e não é nada demais, tá? A holding imobiliária tem isenção do ITCMD, então você só paga o ITBI, né? Então, você tem ali um custo menor, tá? Então, acho que imóvel, acho que o principal ponto é como declarar a principal fonte desses imóveis, que são os imóveis financiados, tá? Independente que seja também consórcio, etc., tem toda uma regrinha diferente lá, e é o que eu mais pego de erro, viu, Jansen? Boa. E não achar que tem que doar para os filhos em vida e fazer de qualquer jeito e colocar como usufruto e etc., porque tem um monte de erro em relação a isso, tá? Um monte de erro em relação a essas regras, etc. Tem que tomar muito cuidado e buscar o auxílio de um profissional, seja o nosso para orientar onde buscar as principais informações e para aqueles que conhecem um pouco mais já poder falar algumas coisas, tá? Mas legal. Precisa. Fred, o Igor colocou uma dúvida aqui que você levantou, se você souber responder essa. No caso de uma situação de estruturação patrimonial familiar com muitos imóveis, quais as diferenças entre criar uma holding imobiliária, holding patrimonial, ou criar uma PJ para administrar esses imóveis? Mas acho que aí seria
a holding imobiliária. Ô, Igor, a holding imobiliária vai administrar esses imóveis, tá? E a patrimonial vai ser exclusivamente para você colocar aquele imóvel que não gera renda, que é aquele imóvel que é só para você efetivamente melhorar a questão do planejamento sucessório dessa família. Então, por exemplo, eu estou com um cliente aqui que tem um imóvel aqui de 7,5 milhões. Se ele deixar isso para as filhas do jeito que está, ele não vai deixar uma herança, ele vai deixar um problema, porque elas vão ter que ter aí no mínimo 10% desse valor para pagar o inventário, e nenhuma delas tem, né? E ele também não vai deixar dinheiro para isso, porque ele só tem esse imóvel. A gente está construindo agora o patrimônio. Então, assim, muito provavelmente ele vai criar uma holding patrimonial para colocar esse imóvel, tá? E ali a distribuição das cotas, etc., fica muito mais simples a questão da sucessão, tá, Igor? E aí a diferença de uma para outra é que quando você vai passar a propriedade para para imobiliária, você tem que recolher todos os impostos. Para a holding patrimonial, você é isento de um dos impostos de transmissão de bens, tá? Legal. Você vê quanta Agora, coisa. Cássio, tem que botar muito, só pegar aqui, tem que botar muito na ponta do lápis. Inclusive, eu vi alguém falando de fundo exclusivo e, Jansen, assim, já estudei uns 3, 4 possibilidades de fundo exclusivo e não compensou, tá? Tem que ter um patrimônio bem grande, tá? Uma estrutura bem diferenciada, senão você consegue fazer um monte de ajustes corretos com o que a gente tem ali. É impressionante, mas eu sempre cito como é complicado ser simples. Tá? E dá para ser simples. Verdade. Tem que saber muito para conseguir simplificar. Essa é a verdade. Né? Legal, Fred. Obrigado. A Eli, acho que também tem uma contribuição a mais aqui. Fala, Eli. Só um minutinho. Só um pouquinho. Estamos te vendo. Alô? Oi, estamos te vendo. Tamo. Eu só quero me despedir, que eu tenho que entrar numa reunião com um cliente agora. Vai lá. Mas, para deixar como última contribuição com essa sua pergunta, dizer que as implicações do planejamento tributário também estão interligadas com essa parte de planejamento sucessório, né? Então, às vezes você acha que é super sofisticado, vamos criar uma holding, vamos pensar numa doação em vida, vamos fazer usufruto, quer usar todos aqueles recursos e ferramentas sucessórios que a gente conhece. E aí, quando você vai ver, pelo planejamento tributário, a coisa mais simples é deixar do jeito que está, né? Porque a pessoa tem imóvel antigo, para lá de 1900 e bolinha, que se ele vender, ele já não paga imposto, já pode passar para filhos aí sem imposto nenhum. Então, a depender do caso, gente, é caso a caso mesmo. A gente é tailor-made, tem que pegar o caso, se debruçar e ver em condições a pessoa está, para ver se é sucessório, se é tributário, o que é mais relevante na arquitetura para essa pessoa, tá? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com o encantamento das coisas que a gente vai aprendendo, quer sair aplicando, e nem tudo é aplicável. Tá? Verdade. Mas é isso que eu queria deixar de última contribuição, e eu vou precisar me ausentar, mas a Deise está aí representando super bem. A Deise vai sair na foto, então, representando a Splendis. Tá bom. Ô, Jansen, deixa eu só reforçar uma informação aqui, que eu não sei se toda hora eu confundo um imposto com outro, tá? Mas a holding patrimonial tem a imunidade e isenção possível do ITBI, tá? Não é do ITCMD. Se eu falei diferente, corrijam aí, tá, pessoal? Não, acho que você falou de transmissão de bens mesmo. Acho que foi. Beleza. Não, é porque vira e mexe eu troco, então deixa eu corrigir aqui e reforçar. Perfeito, Fred. Caco também tá com joinha. Não, só mais uma informação disso do que a Eli falou, que é super importante, esse negócio dos imóveis antigos não terem o ganho de capital, né? Não é que não tem, na verdade é que a alíquota é reduzida até 1986, até aquela tabela lá para você fazer, até 1969 para trás, acaba sendo zero o imposto por causa disso, porque você tem 100% da redução da base de cálculo, né? Sim. Agora, isso é super importante, porque, inclusive, para as pessoas olharem quando tem transmissão, porque isso vale para qualquer transmissão. Qualquer transmissão desses imóveis é fato gerador do imposto. Então, já vi acontecer numa família que não foi bem assessorada nisso, na hora que foi transmitir por herança, fala, puxa, não vamos atualizar o valor porque vai pagar muito ganho de capital.
teria pago quase nada de ganho de capital, porque era um imóvel lá de 1970 e pouco. Só que agora, os herdeiros já estão com o imóvel grafado naquele valor lá antigo. Então, se eles venderem agora, eles vão pagar um ganho de capital absurdo. Né? E não tem o que fazer, porque já foi. Então, perdeu a oportunidade. Então, isso é mega importante. Mega, sim, mega. Assim, veja os seus clientes, quando que está lá, desde quando que está na família, imóveis antigos, pergunta assim, os pais dos seus clientes, como é que isso está grafado, porque isso é super importante. Porque você não tem outra oportunidade de fazer isso. Na primeira vez que isso for grafado, na hora que trocou matrícula, o Mário Walker fala muito isso no nosso curso, né, de proteção patrimonial sucessória, que não existe imóvel, existe matrícula. Né? Então, é super importante. O que está na matrícula, o que está lá no cartório é o que vale. Na hora que você fez essa troca, já era. Se você não aproveitou essa oportunidade para atualizar o valor do imóvel, você vai deixar um caminhão de dinheiro na mesa em algum momento. Caco, o caso dessa semana aqui de uma cliente, tá? O imóvel do pai dela falecido, passado para ela e para o irmão está em R$6.000. Foi vendido por 380. Tá? Ai. E antigo, né? Antigo. Isso aí. Mas já foi passado, então acabou. Não tem o que fazer. Vai ser a diferença, vai calcular e boa. Exato. Olha aí. É isso aí. Bom, acho que já chamei todas as mãozinhas levantadas aqui. E a grande intenção, né, do Meetup de hoje é mostrar de novo, né, como todos eu acho, mas a beleza da nossa profissão. Né? Nós temos muito valor para agregar para o cliente. Até muitas vezes num tema que parece menos importante, olha quanta coisa tem para discutir, quanta oportunidade existe até de receber clientes de bons parceiros, como a gente falou, por causa desse tema. Então, obrigado por todas as contribuições. Queria mostrar aqui um pouco, sempre no final, trago a agenda, né, da Academia GFI. Academia GFI, lembrando, é esse braço da GFI que dá cursos e formação para planejadores financeiros. Então, quem não conhece o site da Academia GFI, está convidado a conhecer, academiagfi.com.br. Aqui tem todos os nossos cursos para quem é ou quer ser planejador financeiro, tá? E outras profissões do mercado financeiro também que lidam diretamente com clientes. A gente é autônomo, corretor de seguros, a gente tem vários cursos, principalmente para esse lado também comportamental, né, que é super importante nessa relação construída com o cliente. E a agenda de outubro, fiquem ligados, semana que vem a gente tem uma aula aberta sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro, uma aula aberta da ACF, Academia de Comportamento e Finanças, né, da Rebeca e da Elisandra. Dia 1º de outubro, a gente tem um curso começando da prospecção ao fechamento de seguros de vida. Então, 1º de outubro, começa esse curso aqui. São 3 manhãs, 12 horas de curso. Dia 13 de outubro, a gente tem o Mente e Metas, uma nova consciência financeira, nova turma começando também desse curso da Academia de Comportamento e Finanças. Dia 13 de outubro também, eu e Caco, estreando mais uma turma do módulo de empreendedorismo da Academia de Planejamento Financeiro, construindo o seu negócio de planejamento financeiro. Então fica aqui o convite para quem quiser se debruçar, se aprofundar nessa parte empreendedora da carreira. E no dia 17 de outubro, uma turma do curso Perfis Comportamentais Aplicados, com o Leanderson e o Robson. Tá bom? Recadinhos finais e, por favor, fiquem para foto também. A gente aproveita todo mundo que fica até o final para a gente ir para fotinho também. Mas aí eu vou parar a gravação, então agradecer para todos que ficaram até o final. Espero que tenha contribuído muito para vocês, para a carreira de vocês. Acho que essa é a nossa grande intenção aqui, como empresas já consolidadas no mercado, podendo ajudar quem quer entrar nessa profissão, olhar para essa profissão. Acho que tem muito valor aí para agregar para os brasileiros. Beleza? Então vou parar a gravação por aqui. Obrigado. Pessoal que está aqui, vai abrindo a câmera aí para a gente, então, fazer a fotinho.